Filhas de Deus, capítulo 22. De mulher para mulher. É a obra dos anjos celestes aproximarem-se bem dos tentados, dos provados, dos sofredores. Eles trabalham longa e infatigavelmente para salvar as almas por quem Cristo morreu. Mulheres alcançando outras mulheres. As mulheres podem aprender o que é necessário para alcançar outras mulheres. Há mulheres que se adaptam de modo especial para a obra de dar estudos bíblicos e são bem-sucedidas em apresentar a outros a palavra de Deus em sua simplicidade. Elas se tornam uma grande bênção ao alcançar as mães e suas filhas. Essa é uma obra santa, e os que nela se empenham devem receber encorajamento. Mulheres como mensageiras de misericórdia. Necessitamos grandemente de mulheres consagradas que, como mensageiras de misericórdia, visitem as mães e os filhos em seus lares e as ajudem em seus deveres domésticos diários, caso seja necessário, antes de lhes começarem a falar da verdade para este tempo. Logo se constata que esse é um importante ministério em favor da salvação das pessoas. Mulheres mais jovens como obreiras, mulheres instrutoras devem trabalhar com moças, não para ver quanto trabalho podem extrair delas, mas para conquistar-lhes o amor e a confiança. Quando se consegue isso, não haverá dificuldade quanto ao trabalho, pois as obreiras demonstrarão o maior desejo de agradar. O Senhor apela àqueles engajados na sagrada obra de publicar a verdade para que deem evidência de que foram purificados por sua graça. Ao revelarem os discípulos de Cristo o seu caráter, manifestam seu miraculoso poder, dando um convincente testemunho quanto à verdade de sua palavra. As mulheres podem entrar onde os ministros não conseguem. As mulheres que trabalham para ensinar as pessoas a buscar o novo nascimento em Cristo Jesus estão fazendo uma preciosa obra. Elas se consagram a Deus e trabalham tanto para Ele quanto seu esposo. Podem entrar nos lares aos quais os ministros não encontram acesso. Podem ouvir as tristezas dos deprimidos e oprimidos. Podem espargir raios de luz sobre os desencorajados. Podem orar com eles. Podem abrir as Escrituras e iluminá-los com um assim diz o Senhor. Mulheres devem ser educadas para ajudar outras mulheres. Se podemos fazer arranjos de modo que se tenham grupos organizados e instruídos inteligentemente com respeito à parte que devem desempenhar como servos do Mestre, nossas igrejas terão uma vida e vitalidade de que necessitam há muito tempo. Tenho suspirado bastante por mulheres que poderiam ser educadas para ajudarem nossas irmãs a se erguerem de seu desencorajamento e sentirem que podem fazer trabalho para o Senhor. Isso significa levar raios de luz para dentro de suas próprias vidas e que se refletirão no coração de outros. Deus vos abençoará e a todos que convosco se unirem nesta grande obra. Procurar as que estão sozinhas. É natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão. É exatamente na medida da força da amizade será o grau da influência exercida pelos amigos uns nos outros, para bem ou para mal. Todos terão amigos, influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um desenvolve o espírito e copia as maneiras e as ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Talvez a influência seja inconsciente, mas não menos poderosa. A necessidade de companhia. Muitos poderiam ser guardados de influências pecaminosas
se fossem rodeados de boa companhia e lhes fossem dirigidas palavras de bondade e amor. Força para o nosso dia. Os anjos que farão por nós o que não podemos realizar esperam nossa cooperação. Esperam que respondamos à atração de Cristo. Aproximemo-nos de Deus e uns dos outros pela vontade, pela oração silenciosa, pela resistência aos instrumentos satânicos. Coloquemos nossa vontade ao lado da vontade de Deus. Enquanto tivermos o desejo de resistir ao diabo e sinceramente orarmos, livra-me da tentação, teremos força para cada dia. Nossa vontade deve ser submetida a Deus. Carta escrita no dia 5 de abril de 1873 para a irmã Billet, de São Francisco. Ellen White encoraja sua amiga a permanecer firme sobre a plataforma da verdade eterna. A irmã Billet ainda não havia tomado a decisão de guardar o sábado. Querida irmã Billet, eu me agradaria muito de conversar com você hoje, mas, como isso é impossível, a seguinte e melhor coisa a fazer é deixar que a silenciosa pena dê expressão aos meus pensamentos e sentimentos. Muitas centenas de quilômetros nos separam, mas não nos esquecemos de você. Temos profundo interesse em que seja próspera a sua espiritualidade, assim como a sua saúde. Minha querida irmã, está a verdade se tornando mais clara à sua compreensão? Ao firmar seus pés sobre a plataforma da verdade eterna, sente que Deus é mais precioso e que você se encontra sob seu protetor cuidado? Temos uma verdade preciosa, harmoniosa e santificadora. Nem sempre imaginamos que a santificação que tão ansiosamente desejamos e pela qual oramos com tanto fervor é realizada por meio da verdade e pela providência de Deus, pela maneira por que menos esperamos. Quando buscamos alegria, eis que vêm aflições. Quando esperamos paz, temos frequentemente desconfiança e dúvida, porque nos achamos imersos em provações que não temos como evitar. Nessas provações, estamos recebendo a resposta a nossas orações. A fim de que sejamos purificados, o fogo da aflição deve arder sobre nós e nossa vontade será ajustada em conformidade com a de Deus. Para sermos moldados à imagem de nosso Salvador, passamos pelo mais penoso processo de refinamento. Mesmo aqueles que consideramos os mais queridos na terra podem causar-nos o maior sofrimento e prova. Podem ver-nos por uma perspectiva errada. Podem julgar que estejamos em erro e que estamos nos enganando e nos degradando ao seguir os ditames da consciência iluminada em busca da verdade como de tesouros ocultos. O caráter e o controle de vida de um cristão acham-se em significativo contraste com o dos mundanos. O cristão não pode encontrar prazer nos divertimentos e nas várias cenas de vulgar alegria do mundo. Mais altas e santas atrações lhe prendem o afeto. Os cristãos mostrarão que são amigos de Deus mediante sua obediência. Nossas orações, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, podem não ser respondidas exatamente como desejamos. Podemos ser testados e provados, pois Deus percebe ser melhor colocar-nos sob um curso de disciplina que nos é essencial antes que sejamos considerados súditos habilitados para as bênçãos que ansiamos. Não deveríamos nos tornar desanimados e dar lugar à dúvida e pensar que nossas orações não são notadas. Devemos nos firmar seguramente sobre Cristo e deixar nosso caso com Deus, para responder nossas orações a seu próprio modo. Deus não prometeu conceder suas bênçãos através dos canais que temos assinalado. Deus é sábio demais para errar e cuidadoso demais com o nosso bem para permitir-nos escolher por nós mesmos. Os planos de Deus são sempre os melhores, se bem que nem sempre os possamos discernir.
A perfeição do caráter cristão só pode ser obtida mediante esforços, conflitos, abnegação. Não contamos sempre com isso e não consideramos necessário o penoso e muitas vezes dilatado processo de purificação para que nos conformemos à imagem de Cristo. Deus atende com frequência nossas orações da maneira pela qual menos esperamos. Leva-nos a situações as mais difíceis para revelar o que está no coração, para levar avante o desenvolvimento das graças cristãs. Ele nos colocará em circunstâncias que exigirão mais esforço de nossa parte a fim de manter a fé em ativo exercício. Conservemos em mente quão inestimavelmente preciosos são os dons de Deus, as graças de seu Espírito, e não recuaremos do difícil processo, por mais penoso ou humilhante que nos seja. Quão fácil seria o caminho para o céu se não houvesse nada de abnegação ou de cruz. Como os mundanos correriam para esse caminho, e os hipócritas, sem conta, o trilhariam. Graças a Deus pela cruz, a abnegação, a ignomínia e a vergonha que nosso Salvador suportou por nós, não é de modo algum demasiado humilhante para aqueles que foram salvos pela aquisição de seu sangue. O céu será em verdade bastante fácil. Querida irmã, devemos ser pacientes, escolher a parte sofredora da religião. Sua preciosa filha pode não discernir o mistério da piedade e considerá-la obstinada e insensata, estranha e excêntrica no mundo. Não desanime, porém. Se você for fiel ao dever, Deus pode tocar o coração da sua filha e ela verá o incomparável encanto do amor do Salvador. Para o descrente, cuja felicidade está nas coisas do mundo, em seus prazeres e vaidades, os conscienciosos observadores do sábado do Senhor parecem insanos e incompreensíveis. Podem indagar por que os grandes homens, os ministros, doutores e os cultos não veem essas coisas, se elas são realmente a verdade. Por causa da cruz, a popularidade e os atrativos mundanos são considerações importantes demais para que delas abram mão. Tem a mente obscurecida pelo Deus deste mundo. Podemos ter Cristo conosco, enquanto empenhados em nossas ocupações diárias. Onde quer que estejamos, o que quer que façamos, podemos, em verdade, ser enobrecidos porque nos achamos unidos a Cristo. Podemos tornar nossos humildes deveres da vida enobrecidos e santificados mediante a certeza do amor de Deus. Trabalhar por princípio nas mais humildes vocações é que as reveste de dignidade. A consciência de sermos realmente servos de Cristo dará mais elevado teor de caráter a nossos deveres de cada dia, sempre alegres, pacientes, longânimos e gentis. Cristo diz: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Se você, minha querida irmã, é vista como sendo firme nos princípios, destemida no dever, zelosa em buscar exemplificar a Cristo em seu labor diário, mas é humilde, modesta, gentil e terna, paciente e perdoadora, pronta a sofrer e a perdoar ofensas, será uma carta viva, conhecida e lida por todos. Seus amigos, que moldam o caráter em conformidade com o mundo, não habitam em Cristo, por mais elevada que seja sua profissão, não discernem o valor e a preciosidade do amor de Cristo. Não podem ter um justo senso do grande sacrifício feito pelo capitão da nossa salvação para redimi-los de uma desesperançada desgraça. Não podem discernir o infinito sacrifício feito em seu favor. Portanto, eles mesmos não se dispõem a fazer qualquer sacrifício. Cristo nos comprou por alto preço e ainda assim nos recompensará o serviço feito a Ele. Podemos entristecer-nos e chorar devido ao nosso insignificante serviço para Ele
que nos deu evidências imensuráveis de seu interesse e amor por nós. Mas a recompensa não será na proporção exata da quantidade de trabalho feito, porém, de acordo com o motivo e o amor que motivaram a realização do trabalho. A recompensa será em termos de graça. Sua abundante misericórdia será manifesta não porque tenhamos feito algo digno, mas por conta de seu imensurável amor. Cristo dirá ao fiel, sincero obreiro: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E mesmo agora, anjos de Deus tomam conhecimento de nossas obras de amor e justiça, e não seremos esquecidos mesmo nesta vida. Grande galardão há em guardar-lhe os mandamentos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Cristo não coloca sobre seus servos uma carga maior do que a força que lhes concede para levá-la. Não os abandonará na adversidade, quando o coração e a carne falham. Ele será a força do seu coração e a sua porção para sempre. Os pecadores falam das diversões do mundo e dos prazeres do pecado, mas quando a morte neles fixa o olhar, nada dizem como louvor à bela vida de pecado que levaram. O terrível e tenebroso futuro está diante deles e, se tão somente pudessem saber que seu nome está escrito no céu, que peso lhes seria tirado do coração oprimido pelo pecado. Em qualquer condição, sob qualquer circunstância, o cristão pode dizer: o caminho da santidade é um bom caminho. Por mais complicada que seja a sua posição, podem dizer: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Tenha bom ânimo, minha irmã. Confie totalmente em Deus. Ele a susterá e confortará em todas as provas suportadas por amor do seu nome. Bom é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus nos ouvirá. A carta seguinte foi escrita para uma grande amiga de Ellen White, Lucinda Hall, a quem ela considerava membro de sua família. Querida Lucinda, como fiquei triste ao receber uma carta de Asenat a respeito da sua enfermidade. Desejo que o Senhor a sustente e a alivie dessa aflição. Lucinda, não posso escrever muito. Uma estranha opressão está sobre mim. Faremos uma reunião especial de oração em seu favor. Deus nos ouvirá a oração. Ele a levantará para que desempenhe ainda uma parte em sua obra. Você tem sido fiel e leal, mas seu quinhão não tem sido fácil. Que Deus a sustente em sua enfermidade e ponha por baixo de você seus braços eternos, é a minha oração. Tenho sentido muito a sua falta, desde que nos despedimos. Quando parti, temi que você adoecesse. Eu não sabia explicar seus sintomas, apenas que uma febre a acometia. Entregue-se simplesmente nas mãos de Deus, sem ansiedade, sem temor. Deus é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A oração fervorosa e eficaz do justo tem muito valor. Nossas orações não serão em vão. Pedi e dar-se-vos-á. Somente Deus pode erguer Lucinda. Ela se entregou a Deus, ela é propriedade sua. Ele não se esquecerá do sacrifício que ela fez pelo Senhor. Ele operará em seu favor e ninguém o impedirá. Tenha fé tão somente. Como anelo vê-la e fazer sinceras intercessões por você. Estamos fazendo isso onde nos encontramos, porém Jesus sabe tudo. Ele pode ouvir daqui e abençoá-la aí, da mesma forma. Hoje pela manhã, sábado, chamamos o irmão Haskell e Albert Lane e fizemos oração por nossa querida Lucinda. Sentimos que Deus não desprezou nossa oração, mas que seus ouvidos atentaram à nossa prece e que Ele restabelecerá a saúde de nossa querida filha. Continuaremos firmemente apegados ao braço de Deus. Não confio em nenhum outro poder, nenhuma outra habilidade.
Tenho esta convicção: nenhum braço a não ser o do Senhor pode trazer auxílio para Lucinda. Se ela se erguer, será pela oração da fé. Jesus é nosso grande libertador. Se lhe pedirmos, ele nos ouvirá. Pleitearemos com Deus. Espero que a querida Lucinda se apodere ela mesma das promessas e não as abandone. Espero que ela tenha uma fé inabalável. Oração pelo serviço. Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada crente. Anseia ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto. Pode dar tato e habilidade. Empreguemos nossos talentos na obra. Peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada.